Muito bem, boa noite. É uma satisfação estar de volta aqui com vocês, com o grupo Upstreamers e também com vocês que nos acompanham todas as semanas aqui por meio do meu canal Michelson Borges. Queremos lembrar que temos um Instagram, Upstreamers. Você pode nos acompanhar por lá, postagens, frases, pensamentos interessantes. E temos aqui toda semana estudado esse manual aqui. Você já sabe, né? Não custa só lembrar que o Resgate da Verdade está disponível também na versão online, na versão em PDF. Basta você colocar lá no Google Resgate da Verdade, PDF. Você encontra e pode baixar aí para você ter esse estudo também para acompanhar aqui com a gente. O tema de hoje, equilíbrio perfeito. Que equilíbrio será esse? Nós vamos então descobrir estudando o tema, e já vou compartilhar com vocês aqui a minha tela do Prezi que eu preparei para ajudar aqueles que, como eu, são mais visuais, tá bom? Aqui está, tema número 15, equilíbrio perfeito. Vou começar contando aqui uma história que faz parte aqui, né, desse tema do manual ali, a história da Rosa Parks. Era uma costureira de 42 anos, na época, quando entrou para a história dos Estados Unidos. Em 1955, ela estava em um ônibus na cidade de Montgomery, na Alabama, quando um homem branco exigiu que ela se retirasse do banco onde estava, para que ele pudesse então se acomodar. Veja a folga do camarada, né? Aí, Rosa, com todo direito, se recusou a sair do lugar, desafiando as leis que naquele tempo exigiam que os afro-americanos abrissem mão de seus lugares nos transportes públicos, caso todos os lugares para brancos estivessem ocupados. E com esse ato, Rosa foi presa e multada em $14. Veja que coisa. Mesmo que a prisão da costureira tenha iniciado um movimento de luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, a história dela mostra claramente que as leis humanas algumas vezes podem ser injustas, mas existe uma lei que não tem imperfeições, graças a Deus. Essa é a lei divina. Então, diferentemente das leis humanas, que são transitórias, que têm muitas vezes artigos, cláusulas, né, que são injustas, são parciais às vezes, né, e limitadas, a lei de Deus, essa não, essa é bem diferente, até porque é de Deus, né, foi Ele que nos deu esses mandamentos. Então a lei de Deus é alvo atualmente de muitos ataques, né, céticos, especialmente os relativistas, né, acusam a lei de Deus de ser autoritária, controladora, e muitos cristãos também afirmam que ela é desnecessária, o que é mais paradoxal, né? Religiosos cristãos chegam a dizer que a lei poderia ter sido abolida na cruz, com a morte de Cristo, né? E não estaria mais em vigência atualmente. Afinal, então a pergunta que nos vem é: como devemos considerar a lei de Deus? Será que ela é importante? Será que ela foi abolida? Será que ela tem validade até hoje, né? Qual a importância dela na nossa vida? É importante saber responder essas perguntas, né? Vamos começar então analisando o tema rapidamente aqui, é só um resumo, né? Do tema da graça e da lei no Antigo Testamento. Será que encontramos graça no Antigo Testamento? E será que encontramos lei no Novo Testamento? Nós já estudamos aqui na nossa série que Antigo e Novo Testamento são a mesma Bíblia, né? É uma sequência da mesma história, digamos assim, né? Do mesmo tema, a salvação, o plano de salvação de Deus no resgate da humanidade caída. Então, o Antigo Testamento, ele continua no Novo, não tem essa dicotomia, essa divisão, separação, né? Quando estudamos o Antigo Testamento, nós percebemos um padrão constante. A obediência à lei divina é resultado da salvação dada por Deus. Perceba a ordem. A obediência sempre é resultado e não a causa da salvação. Mesmo no Antigo Testamento, que alguns consideram ser uma fase de legalismo, de salvação pelas obras. Não, isso não existe, né? Os israelitas não se tornaram o povo de Deus por obedecer a Deus, e sim por causa da graça de Deus, né? Moisés explica da seguinte maneira, vamos ver aqui o texto de Deuteronômio 7, versos 7 e 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, ele está falando aqui do povo de Israel, né? Não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão.
do poder do faraó, rei do Egito. Percebam? É por amor, não porque eles tivessem algum mérito, né, que os recomendasse. Estudos sobre sobre o Antigo Oriente Próximo mostram que a aliança de Deus com o povo de Israel está baseada nos tratados feitos entre o suzerano e seus vassalos, né, o senhor e os vassalos. Antes de apresentar os deveres do subordinado, o soberano falava de todos os benefícios que lhe traria, que lhe havia feito, né, como o tinha salvado de seus inimigos e lhe dado a oportunidade de ter uma vida melhor. Somente então eram apresentadas as estipulações. Olha que interessante, né? Porque Deus revela a sua verdade num substrato cultural, né? Numa cultura específica, no caso aqui, a do Antigo Oriente Próximo, né? E ele usa, então, algo que eles conheciam, que eram os acordos, né? Os tratados feitos entre soberanos e vassalos. E nesses tratados, como diz aqui o texto, primeiramente o soberano apresentava as vantagens do pacto, os benefícios, né, desse acordo. E depois vinham, então, as estipulações, aquilo que era exigido também dos vassalos. Interessante que na Bíblia a gente vê esse padrão também, né? Deus se comunicando dessa forma. Então você vê aqui a seguinte lógica, né? Antes de anunciar sua lei, os 10 mandamentos, Deus lembrou os israelitas do que ele havia feito por eles. Mais ou menos como os suzeranos faziam, né? Os soberanos faziam, quando iam fazer um pacto com alguém, com os vassalos. Então veja ali, Êxodo 20, versos 2 e 3. São os versos que vêm imediatamente antes dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Muitas vezes a gente começa a ler os 10 mandamentos e esquece desse verso 2 aí, né? Na verdade, ele faz parte, né? E Deus está lembrando o seguinte, vocês vão ser fiéis a mim, porque eu os libertei para ser fiéis. No Egito era impossível vocês serem obedientes, guardarem a lei, para ser felizes, né? Serem fiéis à minha palavra, aos meus mandamentos. Mas agora aqui vocês estão livres. Eu os libertei para vocês serem fiéis, porque ser fiéis é a melhor forma de viver, na verdade, né? Então, a libertação vem sempre antes das estipulações. Antes da lei, havia a salvação providenciada por Deus de maneira extraordinária, como mostra aqui esse desenho, né? Que é a travessia lá do Mar Vermelho, né? Deus libertou o povo, Deus protegeu, Deus fez a parte dele e pediu que o povo fizesse também a parte dele, né? Que consistia no reconhecimento e na obediência. Então, na verdade, todo o livro de Êxodo está fundamentado nessa mesma estrutura. Os capítulos 1 a 19 relatam o que Deus fez por seu povo e os capítulos 20 a 40 apresentam a obediência correspondente. Outro exemplo é o livro de Deuteronômio, que quer dizer repetição da lei, né? Que também está dividido em ações de Deus por seu povo, capítulos 1 a 4, e os mandamentos, capítulos 5 a 26. Todo o Antigo Testamento ele se baseia nesses conceitos aqui, nessa estrutura, nessa lógica, né? O Pentateuco tem essa lógica. Deus apresenta as bênçãos, o que ele fez por nós, e depois ele pede que nós sejamos fiéis em reconhecimento. Então note que sempre vem a parte de Deus, o Deus que liberta, o Deus que perdoa, o Deus que restaura, o Deus que salva, graça, e depois vem o compromisso daquele que foi salvo, né? O reconhecimento por amor daquele que foi salvo. Vamos para o Novo Testamento agora? Graça e lei no Novo Testamento. O Novo Testamento, assim como o Antigo, apresenta a obediência à lei de Deus como resultado da salvação e não como causa dela. Ninguém é salvo pela lei, jamais pelas obras. Assim, o céu seria muito barato, né? Se a gente pudesse ser salvo por alguma coisa que a gente faz. Então, assim como no Antigo Testamento, no Novo, a gente vê a obediência como resultado da salvação, como uma resposta de amor à salvação. O apóstolo Paulo, ele mostra esse fato de maneira muito clara em Efésios 2, 8 a 10, que diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Percebeu? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e não por algo que vocês possam ter feito ou vão fazer. Não por obras, né? As obras foram estabelecidas para que nós possamos louvar o nome de Deus
e andar no caminho correto, né? Mas porque já estamos salvos. Eu gosto de comparar assim, gente, ó. Pensa numa macieira. A macieira dá maçãs para provar que é macieira, ou ela dá maçãs porque ela já é uma macieira? Qual seria a resposta? Dois, né? Ela dá maçãs porque ela é macieira. De forma semelhante, um cristão não pratica boas obras para mostrar que é cristão. Ele pratica boas obras porque ele já é um cristão. E é natural de uma pessoa convertida que ela viva corretamente, que ela procure amar o próximo, que ela faça coisas eticamente corretas, porque é próprio de alguém que se converteu, que adota uma ética, que adota uma ética superior, né? À ética bíblica, ok? Esse texto de Paulo resume todo o processo de salvação. Ela se origina na graça de Deus, não é alcançada por meio de nossa obediência, não por obras, como diz Paulo, mas seu resultado é a obediência para fazermos boas obras. Então você não é salvo por obras, você é salvo para praticar boas obras como consequência da salvação. Isso tem que ficar muito claro, né? Antes de avançarmos para qualquer outro tipo de conhecimento que tenha que ver com mandamentos, com obediência, né? Porque tudo começa pela graça, a graça de Deus. Então, embora muitos imaginem que Jesus tenha rebaixado a lei, ele falou muitas vezes sobre a importância da lei. Jesus a resumiu em dois grandes princípios: o amor a Deus e ao próximo, Mateus 22, 37 a 40. Vocês estão aí, alguns de vocês em fase de vestibular, né? E muitas vezes alguns, para ganhar tempo, antes, em lugar de ler os livros indicados para a prova de literatura, acabam lendo só os resumos, né? Mas eu pergunto, quando você lê um resumo, isso quer dizer que o livro foi abandonado, foi tornado inválido ou desnecessário? Claro que não, né? Um resumo é um resumo, mas a obra continua existindo e continua tendo a sua relevância. Da mesma forma, quando Jesus resume os mandamentos em duas máximas aí, né? Amor a Deus e amor ao próximo, ele está simplesmente resumindo e não abolindo os mandamentos. Na verdade, se você prestar bem atenção quando ler a lei de Deus, você perceberá que os 4 primeiros mandamentos, que alguns dizem ser a primeira tábua, né? Eles se referem ao amor a Deus. Depois veremos isso com mais calma. E os 6 últimos mandamentos da segunda tábua têm que ver com amor ao próximo. Então é perfeito isso aqui, é um resumo da lei. E se eu espremesse mais um pouquinho para ter o resumo do resumo, eu poderia colocar então a palavra amor. Simplesmente isso. Eu obedeço porque amo, porque eu reconheço o Senhor que me salvou. Além disso, Jesus disse que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Isso está lá em Mateus 5, 17 a 20. Um texto muito claro em que ele diz não veio abolir a lei ou os profetas, ele veio para cumpri-los, né? E para dar exemplo para aqueles que querem segui-lo. E ele fez isso explicando o profundo sentido dos mandamentos da lei. Eu gostaria muito que vocês lessem depois, como tarefa de casa, Mateus 5, 21 a 48. Assim como Deus, ele deu a sua lei numa montanha, no Sinai, Jesus, que é o Deus da aliança, ele amplia a lei no outro monte, agora no Novo Testamento, né? É o Sermão da Montanha. E ali, ele que é Deus diz, vocês leram tal coisa lá no Antigo Testamento, eu porém vos digo. Só ele poderia fazer isso, porque ele é o supremo legislador. Somente ele poderia dizer, eu porém vos digo. E ali ele começa a ampliar os mandamentos, é incrível, né? Ele fala, por exemplo, assim, vocês leram nos mandamentos que não se deve matar, não matarás. Eu, porém, vos digo que toda vez que vocês falarem mal de alguém, magoarem uma pessoa, fazerem fofoca dela, vocês estão denegrindo ou prejudicando essa pessoa, vocês estão matando também essa pessoa. Olha que interessante, o princípio é muito mais amplo, né? Ele fala, vocês leram nos mandamentos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que mais do que deitar-se com uma pessoa que não é o seu cônjuge, olhar para alguém com uma intenção impura no coração, já constitui adultério também. Então, Jesus, que é o legislador, ele amplia os princípios por trás das palavras dos mandamentos, ok? A gente pode até pensar, por exemplo, na questão do adultério, né? Como que esse mandamento se aplicaria a anjos que não são casados? É porque o princípio ali, ele tem que ver com fidelidade. Então, quando você trai a confiança de alguém, no caso dos anjos, por exemplo, Satanás, ele pecou contra o 7º mandamento, ao adulterar, né, ao trair Deus, a confiança de Deus, ele quebra também o 7º mandamento, como outros mandamentos também.
Então, o princípio por trás das palavras nas tábuas é muito mais amplo, né? E Jesus ele faz isso no Sermão da Montanha. Vale a pena ler com atenção, meditar nas palavras dele nesse sermão maravilhoso ali na montanha, ok? O Antigo Testamento previa que quando viesse o Messias, não mais seria necessário oferecer sacrifícios. Depois da morte de Cristo, as leis que regulamentavam o santuário não mais precisam ser obedecidas, porque elas encontram sua plenitude em Jesus, né? Mas ao longo do Novo Testamento, os apóstolos afirmam que a lei de Deus, a lei moral, não as leis que consistiam em cerimônias do santuário, essa sim, a lei moral deve ser guardada por todos os cristãos, até porque a lei moral, ela antecede o pecado e continuará sendo guardada na nova terra, inclusive, como veremos na próxima lição. Então, a lei moral de Deus, 10 mandamentos são eternos, não são transitórios como as leis que tinham ligação com o santuário aqui na terra, né? João, por exemplo, escreveu o seguinte, 1 João 2, 3 e 4. Sabemos que o temos conhecido, Jesus. Por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que eu o conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. É forte esse texto aqui, né? Mas é verdade, porque como eu posso dizer que amo Jesus se ele me pede algo eu não faço? Eu desprezo, eu ignoro. O amor não é só palavras, não são só palavras. Amor é aquilo que você faz também. E principalmente o que você faz. E no caso de Deus, a resposta que a gente tem que dar a esse amor dele, que é o nosso amor, é realmente dizer assim, Senhor, pede o que tu quiseres que eu vou fazer com a tua ajuda, porque eu sei que o que tu pedes de mim é o melhor para mim mesmo, né? Em 1 João 3:4, o apóstolo define pecado especificamente como transgressão da lei. Então, esse é o conceito bíblico aí de pecado, né? Tiago também fala de maneira positiva sobre a lei de Deus. Ele diz em Tiago 2, versos 10 e 11, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Há pessoas que não entendem isso, né, e acham que podem transgredir, por exemplo, um mandamento da lei dos 10, né? Só que na matemática de Deus, no que diz respeito aos mandamentos, está aí. 10 menos 1 é 0. É como se eu dissesse assim para minha esposa, querida, eu serei fiel a você 6 dias por semana. Só num 7º dia que eu vou pular a cerca, como dizem, né? Você acha que eu seria fiel assim? Não existe isso, né? Ou nós somos fiéis ou não somos fiéis. Não há percentuais de fidelidade, né? E no caso da lei de Deus é a mesma coisa, são 10 mandamentos. E Deus espera que eu seja fiel aos 10 mandamentos, né? O livro do Apocalipse mostra a importância da lei de Deus imediatamente antes da volta de Cristo. De um lado, Satanás tenta invalidar a lei de Deus, e a gente vai ver isso em Apocalipse 13, que fala sobre as duas bestas, né? E Daniel 7:25, que fala do mesmo poder da primeira besta do mar, só que com o símbolo de um chifre pequeno que cresce depois, e diz que esse poder aí, ele mudaria os tempos e a lei. Então, de um lado, no Apocalipse, a gente vê um poder humano manipulado por Satanás, tentando minimizar a lei de Deus, tentando destruir a lei de Deus. E de outro, a gente vê o povo de Deus descrito como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 12:17 e 14:12. De que lado você vai estar, né? Mais do que isso, eles terão uma compreensão correta sobre a lei e o evangelho. Apocalipse 14:12 afirma que eles guardam os mandamentos de Deus, a lei, e a fé em Jesus, o evangelho. Pronto, acabamos de responder por que esse estudo tem o título de equilíbrio perfeito. Qual é o equilíbrio perfeito? A graça e a lei. Eles são salvos pela graça para a obediência por amor. Deu para entender isso? É importante que fique muito claro isso, né? Porque há pessoas que entendem que adventistas, judeus, creem que a salvação seria pelas obras. Nada mais falso, né? Nós cremos na graça de Deus como o meio de salvação. Paulo, o inimigo da lei de Deus? Será? O Novo Testamento é bastante claro sobre a lei de Deus, mas algumas pessoas imaginam que Paulo ensinava que a lei de Deus não mais precisa ser guardada. Seria estranho, não é? Realmente, o apóstolo Paulo tem algumas afirmações que parecem contradizer o restante da Bíblia. Vamos ver algumas delas? Por exemplo, Romanos 6,14. Não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha aí. Então quer dizer que a lei não precisa mais ser guardada, viu? Não está mais debaixo da lei. Será que é isso? Outro texto aqui, ó, Gálatas 4:4 e 5.
Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam debaixo da lei. Olha como a lei é ruim. Ela oprimia. E Deus enviou seu Filho para nos libertar disso. Libertar da lei. Será que é isso que Paulo está ensinando aqui? Como entender, então, textos como esses aí? Gente, não é difícil não, viu? Uma leitura mais atenta mostra que estar debaixo da lei significa estar debaixo da condenação da lei. Na Epístola aos Gálatas, Paulo usa como sinônimas as seguintes expressões: debaixo da maldição, por desobedecer à lei, né? Debaixo do pecado, sob a custódia da lei, debaixo da lei e sob a lei. Aqui cabe uma comparação. Quem vocês acham que é livre? Aquele que obedece à lei, né, o Código Civil, enfim, as leis humanas, ou aquele que transgride as leis e que, por causa disso, vai ser preso? Não precisa nem responder, acabei de dizer que o preso é que não é livre, né? Então, na verdade, quem é livre? Aquele que obedece. O que Paulo está dizendo é que Jesus nos liberta da condenação da lei. A lei mostra o que é o pecado e ela nos condena por causa disso. Jesus vem e nos limpa, nos perdoa. A lei não é ruim, ela é necessária, né? E a razão é simples, porque o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6:23. Para aqueles que desobedecem à lei e não experimentaram a salvação, a lei só pode pronunciar sentença de morte, né? E condenação, como diz lá em Coríntios. Inclusive o apóstolo Tiago, né, compara a lei a um espelho, né? Ele mostra assim que ele compara no seguinte sentido: se você quer ver sujeira no seu rosto, você tem que olhar para o espelho. O espelho é a lei. A lei mostra a minha deformidade moral, os meus pecados, quando eu contemplo a lei. Mas quem pode me limpar é o espelho. Se eu passar o espelho no rosto, vai manchar mais ainda. Então eu preciso da toalha. A toalha é Jesus. A lei diagnostica, Jesus cura. Ele é o médico. A lei é importante para diagnosticar, mas quem vai limpar é Jesus. Quando aceitamos a morte de Cristo, no entanto, somos justificados, isto é, absolvidos diante da lei de Deus. Todos os nossos pecados são perdoados. E estamos livres da lei? Não, da condenação da lei. A lei continua existindo, mas se você é fiel e obediente, ela não te condena. Pensa no trânsito, né? Se você obedece os sinais de trânsito, se você não passa o sinal vermelho, você obedece os limites de velocidade, você vai andar livremente pelo trânsito, na cidade, nas rodovias. Agora, se você começa a transgredir, né, os limites de velocidade, passar sinal vermelho, não obedecer às sinalizações, você vai acabar sendo condenado. Vai tomar uma multa, pode ser preso, ter a carta de motorista apreendida. Percebeu? A condenação vem, mas se você obedece, não vem condenação. Muito bem. Por meio do Espírito Santo, que escreve a lei de Deus em nosso coração, o preceito da lei se cumpre em nós. O mesmo Paulo diz isso. Passamos a cumprir toda a lei, o mesmo Paulo diz isso. Afinal, o próprio Paulo diz que a lei é santa, espiritual ou justa e boa. Paulo está doido então, né, dizendo num lado lá que Jesus nos libertou da lei, mas a lei é boa, é santa e justa? Não, Paulo é coerente. Incoerente é quem tenta fazer com que ele se diga, né? Porque, na verdade, o que Paulo está dizendo lá naqueles textos é que Jesus nos libertou da condenação da lei, nos perdoando para ser fiéis aos mandamentos. Ok? Espero que tenha ficado claro isso. Que tal a gente dar uma lida agora, ainda que rápida? Eu vou minimizar aqui a minha tela já, então, para a gente se ver aqui, tá bom? Vamos ler aqui na Bíblia. Eu quero convidar vocês, que estão com a Bíblia aí por perto, para lermos juntos os 10 mandamentos, tá bom? Uma leitura bem rápida aqui, eu não vou lê-los inteiros, né? Lembra que o verso 2 inicia dizendo que Deus libertou, né? Eu libertei vocês do Egito, do pecado, da escravidão. Agora, livres, vocês podem obedecer. E ele começa dizendo assim: não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. Segundo, não farás para você, eu vou usar aqui a versão que eu estou lendo aqui, a nova versão Almeida atualizada, né? Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas. O segundo mandamento fala de adoração a coisas, pessoas que não são Deus, obviamente. Verso 7, quarto mandamento. Terceiro mandamento. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra.
mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. E o sábado é um memorial da criação, como diz aqui o mandamento, no restante dos versos. Quinto mandamento, honre seu pai e sua mãe. Sexto, não mate. Sétimo, não cometa adultério. Oitavo, não furte. Nono, não dê falso testemunho contra o seu próximo, mentir, né? E décimo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, o marido, as coisas que ele possui e assim por diante. É um mandamento que condena, então, a cobiça. Gente, resumidamente, né, e tentando ser o mais breve possível nesse assunto aqui, então agora estamos aqui com a nossa conversa aberta. As perguntas para discussão desse estudo são as seguintes, e aí vocês podem começar depois aí a participar, né? Alguns cristãos afirmam que no Antigo Testamento as exigências de Deus eram maiores, mas que Jesus exige menos de seus seguidores. À luz do que o próprio Jesus ensinou, como devemos avaliar essa ideia? Aqui tem alguns textos interessantes, mas acho que você já tem condições de trabalhar esse conceito aqui. Vamos começar por aqui, então, depois eu vou citando aqui as outras perguntas, né? O que vocês acham? Deus era mais rigoroso no Antigo Testamento, Jesus veio nos aliviar a carga, ou não é bem assim? Podem começar aí, abram os áudios aqueles que quiserem falar. Schiller? Schiller já está até esperando. Vamos lá. Pois é meio sem noção dizer que no Antigo Testamento era mais rígido do que no primeiro, né? Conforme a nossa luz vai aumentando ao longo das gerações, dos séculos e tal, quando Jesus fala assim, olha, o mandamento diz, não matarás, mas se você olha para o seu amigo com intenções diferentes, se você falou mal dele, você já está o matando, né? O mandamento diz, não adulterarás. E Jesus fala, olha, adulterar não é só consumar o ato. Adulterar é você olhar para uma outra pessoa que não a sua, com um olhar impuro, né? Então, se você voltar lá para o Gênesis, quando fala para Caim, olha, o pecado está à tua porta, cabe a você dominá-lo. Você não precisa de fato comer a maçã, comer o fruto proibido para você pecar. Você já está construindo um pecado dentro de você. Então, essa nossa natureza, ela só consegue ser limpada pelo Espírito Santo, né? Que nós vamos pecar continuamente, porque a tentação, ela piscou para um lado, piscou para o outro, você olhou, desviou o seu foco, você já está pecando em pensamentos. Para você consumar aquilo, é só ter a oportunidade de fazer. Uhum. Deixa eu ver se vocês pegaram a ideia, então, né? O título do estudo é Equilíbrio Perfeito, né? Na opinião de vocês, qual é a função da lei? Como ela se harmoniza com a graça, né? Como você explicaria isso para alguém que acha que nós, adventistas, cremos que somos salvos por guardar o sábado ou que nós minimizamos a graça de Deus? Como você explicaria isso para alguém? Como é essa harmonia entre lei e graça? Mafê ou Mateus? Os dois com Má. Vai, Mafê. As damas primeiro, Mafê, depois o Mateus. Eu vou dar só uma pinceladinha, depois pode falar tudo que você quiser, Mateus. Eu acho que a melhor forma da gente explicar essa questão da lei de Deus é aquela velha historinha da cerca na beira do penhasco. A lei é aquela cerca para te proteger. Tem uma placa falando assim, olha, não ultrapasse, porque vai ser algo ruim. Lá do outro lado tem algo ruim, você vai morrer, ou você vai machucar, ou vai ter alguma coisa assim. Então, a lei de Deus é algo para te proteger, para o melhor para você. Acho que a maneira mais fácil da gente estar explicando essa questão de como é a lei de Deus é essa analogia. Porque é a graça dele, é a bondade e a misericórdia dele que te protege das coisas ruins. Ele não quer que nada ruim aconteça contigo. Por isso que ele te dá a lei. Não para ser algo ruim, algo pesaroso. Não, pelo contrário. Para a proteção do indivíduo e do ser humano. Gente, faz bem obedecer a lei da gravidade, por exemplo? O que vocês acham? É vital, né? Você pode subir lá no prédio e se atirar para baixo, né? Só se pode atirar para baixo. Não, dá para atirar para cima também. Se jogar para baixo, né? Então seria uma redundância. Você pode se atirar de cima do prédio, claro, mas você vai arcar com as consequências de desafiar uma lei da física.
O mesmo Deus que estabeleceu as leis da física estabeleceu as leis morais também. E elas têm lógica, né? Se você transgredi-las, mais cedo ou mais tarde, as consequências vêm dessa transgressão. Algumas vêm mais rapidamente, outras demoram mais, outras demoram uma vida, mas vêm. Então, nós temos que lembrar que o mesmo Deus que estabeleceu as leis da biologia, da física, as leis que regem o universo, as constantes gravitacionais, as constantes universais, né? É o Deus que estabeleceu os 10 mandamentos, a lei moral que deve reger o comportamento humano. As leis da física regem o comportamento da matéria e da energia. A lei moral rege o comportamento humano. E todas foram estabelecidas pelo mesmo Deus para o nosso bem, né? Mateus. Eu ia dar um exemplo mais ou menos que a Mafê deu, por isso que eu estava até meio rindo aqui já. Poxa, pegou o que eu ia falar. Mas eu ia dizer mais ou menos assim, sem problemas. Mas eu ia dizer mais ou menos o seguinte, eu ia dizer de uma forma um pouco diferente. Eu enxergo a lei de Deus como mais ou menos o seguinte. Imagine que há uma caverna, você está numa floresta, em meio à natureza, assim, está numa região bonita, tem árvores, tem frutos, tem tudo de bom, tudo que você precisa ali. Você é feliz, mas daí tem uma caverna em que tem escrito nas pedras dessa caverna, bem na frente, assim, que é proibido entrar. Tem uma regra ali proibindo entrar na caverna porque ali é um lugar perigoso. Mas aí acontece mais ou menos o que aconteceu no Éden, né? Daí alguém tenta fazer a gente acreditar que ali na caverna, na verdade, tem algo bom. Que se a gente acessar a caverna, a gente vai ser realmente livre e vai ganhar recompensas por aquilo dali, que é algo bom na caverna. Daí, o que acontece se a pessoa entrar? Tinha uma regra ali, e então a pessoa resolve entrar e tinha um urso faminto ali dentro, feroz, e essa pessoa sofreu as consequências, né, de desobedecer a regra. Da mesma forma, é a lei de Deus. A lei de Deus é para proteger a gente, exatamente como a Mafê disse. Tem um exemplo aí do penhasco também, dá para criar inúmeras situações para fazer essa comparação. Mas o fato é que a lei de Deus tem o objetivo de nos proteger, de manter a felicidade de todas as criaturas de Deus. Somente é possível viver em paz, harmonia e amor uns com os outros se a lei de Deus for perfeitamente obedecida. A gente percebe na Bíblia que há claramente um conflito entre o bem e o mal. E esse grande conflito entre o bem e o mal gira exatamente em torno da lei de Deus, porque é desobedecendo a lei de Deus que cada mal que a gente vê nesse mundo acontece. O mundo está do jeito que está hoje porque o ser humano vive constantemente transgredindo a lei de Deus. E a única forma de resolver isso é uma restauração para o ser humano. Mas o pecado é algo tão ruim, como a gente viu nos estudos passados, né, que está entranhado na natureza humana. Certo. Está falhando um pouquinho a sua conexão aí, Mateus. E não consegue resistir a isso. Eita, para terminar o raciocínio, que eu estou me demorando muito. No Gênesis, lá antes de Adão e Eva pecarem, a gente vê que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E para manter essa harmonia que existia, era preciso que o ser humano obedecesse à lei de Deus. Porque a lei de Deus é exatamente a transcrição do caráter dele. E é por isso também que ela não muda. Mas a partir do momento que o ser humano passou a desobedecer à lei divina, o caráter do ser humano se deformou. E ele passou a ser escravo do pecado. E como a gente viu aí com esse estudo, né? O objetivo de Deus é restaurar a gente. Restaurar a nossa imagem conforme o caráter dele. E para isso ele faz o quê? Primeiro ele nos salva, depois ele nos chama para obedecê-lo. Primeiro ele busca nos salvar, mostrar tudo que ele faz por nós, nos libertou da escravidão do pecado, e então ele nos chama para obedecê-lo. E é então que o caráter do ser humano passa a ser restaurado, a imagem e semelhança do caráter de Deus, e a harmonia vai sendo restaurada. Então é isso, a lei é algo bom, ela mantém a harmonia, e o pecado
destrói essa harmonia e faz o mundo estar do jeito que a gente vê hoje, né? Muito bem. Deixa eu perguntar agora aqui, sabe, aqui para outros aí, Leonardo, Juliana, Cristiano. Esse é um grupo adventista, são jovens adventistas. Eu queria ver agora, fazer uma pesquisa aqui, tá? Para vocês que são adventistas, guardar a lei de Deus é um fardo ou vocês têm outro tipo de relação para com a lei de Deus? Como é que é isso para vocês? Guardar a lei de Deus é um peso, é um fardo ou não? Pode falar, Juliana. Quer começar? Pode falar. Obrigada. Eu acho que, primeiro, quando se nasce na igreja adventista e você é ensinado de uma forma correta a guardar o sábado e todas as leis que tem, né, que Deus pede para nós, se você aprende a amar a lei, você tem isso, tipo, na juventude, não fica um fardo. Eu fui ensinada a amar a lei, a amar os princípios bíblicos, então, para mim, meu relacionamento com Deus não é um fardo. Embora muitas pessoas virem para mim e digam, mas você não pode isso, não pode aquilo. A forma como eu fui criada me mostra que esse é o melhor para mim. E que a lei não é algo de punição, e sim um amor de Deus. Então, não se torna um fardo nem algo ruim para mim. A gente não é dizendo que é uma coisa fácil de se fazer, porque somos pecadores, mas é algo que não me traz um fardo, que eu vejo o amor de Deus na própria lei dele. Amém. Léo? Bom, para mim os 10 mandamentos não se tornam fardo, né? Não é um fardo. Claro que existem momentos que é difícil dizer não para nossa carne, para aquela nossa visão humana, né, momentânea. Mas colocando numa balança racional, não se torna mais difícil, sim algo bom, porque você passa a pensar, bom, se o Deus do universo pede para eu fazer isso, por que eu vou ir para essa festa? Por que eu vou fazer aquilo? Por que eu vou me relacionar com aquela pessoa, com aquele intuito? Por que eu vou para aquele lugar? Se o meu Deus está falando para eu não ir. Então, os 10 mandamentos, assim, para um jovem cristão, um jovem adventista, eu acho que, pelo menos para mim, funciona não só como um caminho moral, né? Algo que eu tenho que me espelhar, mas também como uma forma de testemunho, né? No mundo onde não se segue mais os 10 mandamentos, no mundo onde não se ama o próximo, no mundo onde não ama a Deus acima das coisas, não se guarda o sábado, a gente se torna diferente, né? E é justamente esse o caráter de um cristão. Porque do que adianta eu falar que ama a Deus, do que adianta eu falar que sigo a Jesus, que valorizo o sacrifício dele, se eu não mostro isso para as pessoas? É justamente a minha maior responsabilidade como cristão, é eu mostrar para as pessoas, não para parecer, mas porque é algo que transborda em mim, é o que eu sou, sabe? E o amor que me transformou, o amor que me motiva a seguir os 10 mandamentos, a abrir mão, a não fazer aquilo ou fazer aquilo, é o amor que eu quero mostrar para essas pessoas. E não a forma melhor de ser um cristão do que seguir pelo menos os 10 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai saber como se portar, o que dizer, né? O que vestir, o que beber, o que consumir, que lugares frequentar. E o fato da gente fazer essas coisas, ou não fazer, é o que vai motivar as pessoas a se interessarem, né? Ao perguntarem sobre nós. Falar, por que você não faz isso? Todo mundo faz, e mesmo assim você é feliz. Por que você age dessa forma? Por que você não vai para tal lugar com a gente? Então, os 10 mandamentos, para mim, ele funciona não só como um caminho moral, né? Um espelho, mas também um testemunho. Testemunhar das pessoas seguindo os 10 mandamentos, seguindo as orientações de Deus. Que para mim é a base do cristianismo em si, testemunhar. Muito bom. Cristiano? Pastor, boa noite para vocês, boa noite, pessoal. Sabe o que eu acho interessante nessa pergunta? É porque tudo que as pessoas que eu conheço e as pessoas que eu convivo, tudo que elas anseiam, acaba estando expresso nos 10 mandamentos. O mundo hoje diz assim, ó, você precisa ter paz, você precisa ter um tempo para parar, para respirar, para inspirar, você precisa ter mais harmonia, o mundo falta mais
A gente deve pregar mais amor e respeito do que ódio. E a lei de Deus, a lei moral de Deus, ela expressa tudo isso. É Deus colocando no centro, é Deus mostrando que eu não posso ser egoísta, é Deus pedindo para eu amar as pessoas, amar o próximo, respeitar os meus pais e parar um tempo. Deus falando, cara, você precisa desacelerar, você precisa parar. E esse tempo de parar é o tempo de você se entender, de você compreender quem é você, o seu local no mundo, a sua função e quem eu sou. Então, tudo aquilo que o mundo prega, tudo aquilo que o mundo busca, está expresso nos 10 mandamentos. Então, quando eu olho para as leis de Deus, quando eu olho para as Então, a lei de Deus, para mim, ela expressa tudo aquilo que é o anseio do mundo e que nós precisamos buscar. Mesmo quando eu não dou conta, mesmo quando eu tenho dificuldade, aí Deus vem com a sua maravilhosa graça e diz, filho, é uma lei moral que é o bem para você, para o seu relacionamento, mas eu te ajudo a compreender e a seguir esses passos. Amém. Muito bom. Mais alguém quer comentar alguma coisa do equilíbrio entre lei e graça, a importância da lei, o papel da lei no plano de Deus? Eu gosto muito da visão de Paulo falando sobre isso. Paulo fala muito, né, em Romanos, que a graça, somente a graça, não as leis, né? Dizendo, a lei então a mim, não. Somente pela lei eu conheci o meu pecado. O pecado é justamente a transgressão da lei. E daí a minha transgressão à lei é o que fez com que viesse a graça. A partir a graça vem a partir da minha transgressão da lei. Então, você vê que são coisas que são muito ligadas. A graça, o sacrifício de Jesus veio justamente porque eu não consegui cumprir a lei, eu transgredi a lei. A transgressão da lei é o pecado. E o como é o nome? Cristiano, né? Falou em relação ao que o mundo anseia, né? É exatamente isso. O mundo grita, anseia por liberdade, por amor. Tem uma frase de um Navy SEAL que eu gosto muito, que a verdadeira liberdade, ela vem da disciplina, ou seja, da obediência, né? Porque a partir do momento que você obedece, você exerce o seu controle de não ser escravo de suas vontades, mas sim ter a racionalidade de usar a sua liberdade para fazer o que você sabe que é certo, e não essa falsa liberdade que o mundo tem hoje de sermos escravos das nossas vontades, dos nossos desejos. Muito bom. Eu quero ler aqui um verso que eu creio que seja a melhor resposta que podemos dar para a pergunta: por que guardar a lei de Deus? Qual o principal motivo por que temos que guardar a lei de Deus? João 14, verso 15, são palavras de Jesus. Ele disse assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Vocês acham que quando uma pessoa se casa, ela tem que obedecer alguns mandamentos? O casamento é uma aliança, né? O casamento é um pacto também. E claro que ele envolve bênçãos e também estipulações, mais ou menos como aqueles pactos que eram feitos na antiguidade e que Deus usa como ilustração para a aliança que ele estabelece com os seres humanos, né? Então, tem gente que não entende isso e coloca casamento como se fosse uma forca, já viram? Ah, você vai se enforcar agora, você vai ser escravizado, não sei o quê, né? Eu confesso que eu estou há 25 anos quase casado e não sinto essa tal de forca, sabe? A minha vida se divide em duas metades, né? A metade é solteiro e a metade casado. Perguntem qual é a melhor metade para mim. Casado, não tenho dúvidas. Mas envolve mudanças, envolve obediência a algumas novas regras, claro. A vida de casado é diferente da vida de solteiro. Mas é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque a gente faz isso por amor, né? Então, algumas mudanças, algumas exigências que se fazem com respeito que se esperam, né, de uma pessoa casada, elas passam a ser uma coisa prazerosa quando envolve amor. Quando não há amor, é um fardo. Então, de forma semelhante, quando nós obedecemos a Deus por amor, porque nós reconhecemos o que Ele fez por nós, o que Ele tem feito por nós, o que Ele fará por nós, essa resposta em termos que se traduz em fidelidade, ela será algo prazeroso para nós também, porque a gente sabe que é para o nosso bem. A gente sabe que essa cerca de proteção, como a Mafê comparou,
ela foi estabelecida para nos fazer bem, né? Para nos proteger de coisas ruins que vêm da desobediência dela. Acho que foi o Chesterton que disse, né? Nunca tire uma cerca do lugar a menos que você saiba por que ela foi colocada lá, né? Mesmo que você não entenda algumas ordens de Deus, não tire a cerca, porque se vem de Deus, Ele sabe por quê. Ele estabeleceu isso para o nosso bem. É importante que isso fique muito, muito claro, tá bom? Antes de nós fazermos a oração aqui para encerrarmos a nossa reunião, alguém tem mais algum comentário, alguma outra contribuição com respeito a esse tema? Pastor, Posso fazer só? Tudo bem, Mafê. Mafê e Cristiano, ok. Rapidinho. Acho que o mais interessante de tudo, que muitas pessoas julgam a gente e falam assim, mas é muito... Vocês só seguem doutrinas, isso, aquilo. Às vezes julgam a gente por fazer determinada coisa, mas o mais interessante é a pessoa conhecer a lei. O porquê que aquela pessoa faz isso? Conhecer por quê. Qual é o sentido? Quando você conhece, começa a interpretar e vê por que a lei foi colocada, você começa a amar a lei. E ver que aquilo ali foi para o teu bem, que não foi colocado ali por algo ruim. Então, assim, às vezes quando a gente nasce na igreja adventista, a gente só sabe que é não. Não. Não pode isso, não pode aquilo. E se a gente não for nós mesmos para estudar, a gente fala assim, porque minha mãe, aquilo. Mas por que então que você segue isso? E aí, quando você sai da sua zona de conforto, porque eu vou na igreja e passado isso para mim, porque meus pais ensinaram isso desde berço. E a partir do momento que você vai lá, lê a Bíblia, começa a entender o que está lá, você percebe que tudo aquilo que você está fazendo é porque foi dado por Deus e é uma forma de te proteger. É uma forma de te mostrar um caminho na qual vai ter uma direção que vai te levar para o lugar certo. Então, acho que a gente tem que sair dessa parte de só porque foi passado por tradições, ou até mesmo pessoas que criticam a gente. Então, lê, entende, analisa por que a gente segue isso. Se precisar estudar, a gente estuda junto e mostra também. Mas antes da gente passar isso para as outras pessoas e falar assim, olha, vamos estudar, nós precisamos estudar primeiro. Então, é legal a gente estudar, entender por que essa lei foi dada. E assim a gente entender a graça que Cristo nos deu. Amém, que bom. Cristiano? Eu queria falar só a ideia do pertencer, né? Eu adoro olhar para a lei e entender que a lei me dá um caráter de identidade. É muito bom você saber que quando você pertence a algum lugar, a alguma aliança, algum relacionamento ou a algum povo, você tem alguns traços culturais que é o costume, é a forma como eu lido, e esses costumes e a forma como eu lido está baseado nas regras estabelecidas para um determinado povo, e a lei de Deus, ela me dá esse caráter. A lei de Deus, ela é o ponto de referência para mim, que sempre vai me lembrar que eu não pertenço a esse lugar, que eu não pertenço a esse país e que eu não estou debaixo desta regra. Estou debaixo de outro reino, debaixo de outro poder, debaixo de outro estabelecimento. E aí, quando eu olho e paro, no meu caso, quando eu paro cada sábado, e a cada sábado é um sinal evidente, Cristiano, não foque seus planos e seus sonhos aqui, porque aqui não é o seu lugar. O seu lugar, você pertence a outro reino e você está aqui emprestado. Então, a lei tem esse caráter também de fazer eu e você lembrar a quem nós pertencemos e a qual lugar e qual é o nosso lugar nesse mundo e qual é o nosso futuro. Então, é uma lei por causa disso. Muito bom. O Cristiano mencionou ali o sábado, né? Não fique preocupado não, porque o próximo estudo nós vamos então nos deter nesse quarto e mais polêmico mandamento, né? Nós vamos entender direitinho também os motivos e a bênção que é a santificação do sábado. Então aguarde aí o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, né? Bem, Davi, no Salmo 119, diz: ó, como amo a tua lei, nela medito de dia e de noite, né? Então ele amava a lei de Deus, ele sabia que ela foi dada para o nosso bem, né? E se nós entendemos direitinho o propósito dessa lei, nós também vamos amá-la, porque amamos aquele que a deu, que nos concedeu esses mandamentos, né? Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês, né? Que Deus nos continue abençoando aqui nesse grupo, nos dê um restante de semana bastante abençoado também. Possamos amar a lei de Deus, porque sabemos que Deus nos ama e a deu para nossa proteção.
E peçamos a Deus forças para cumpri-la. Nem sempre é fácil, como alguém disse aí, né? Porque nós somos pecadores, a nossa natureza pecaminosa tende para a desobediência, mas com o poder de Deus, o Deus que nos salvou e quer nos santificar, nós podemos ser fiéis, né? E aperfeiçoar cada vez mais nossa obediência, nossa fidelidade, à medida que vamos crescendo em santidade. Então, oremos a Deus, peçamos forças, e vocês perceberão que realmente seguir a lei de Deus é a forma mais correta de viver, é a forma mais prazerosa até de viver, né? Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos amas, agradecemos-te pela graça salvadora em Cristo, e agradecemos também porque a lei de Deus, a Tua lei, ela serve de proteção para nós. Ela é o guia moral, é a nossa bússola, e que nós possamos amá-la também porque Te amamos. Ajuda-nos, Pai, a meditar em Êxodo capítulo 20, também Mateus 5, ali quando Jesus amplia o entendimento dos princípios por trás de cada mandamento, nós possamos ler, meditar nesses textos e pedir a Ti forças para ser fiéis aos mandamentos. Dá-nos, ó Deus, uma boa noite de repouso, um restante de semana abençoado, possamos estar de volta aqui na próxima semana para mais um estudo, o resgate da verdade. Nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.